Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje estarei aqui moderando a aula da professora Silene. O título da aula, Conhecendo. Olha lá, o tema da aula, dá um print na tela para vocês pegarem a habilidade. O tema da aula, reportagem e entrevista, a habilidade EF06LP02. Ao meu lado aqui a professora Silene, que vai comandar essa aula. Olá, professora. Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? E antes de passar já ao objetivo da aula, eu preciso fazer aqui uma errata. Aproveitando que estamos falando sobre textos jornalísticos, né, nesse contexto. Então, na aula passada, nós estávamos aqui nesse mesmo estúdio e no finalzinho eu estava falando sobre manchete, explicando manchete, lead, aí no final eu falei assim, a manchete e depois no finalzinho a lead. Então, errado. Então, normalmente tem essa questão, o lead e a manchete, foi o que nós estávamos falando na aula passada. E o mais importante aí, antes de passar o objetivo, eu preciso falar algo importantíssimo. A professora Andréia pediu que eu enviasse um super beijo para a aluna Camila Souza, a aluna Camila da PEI Justino Marcondes Rangel. Ela é filha da Pro também, Sara. Hoje é aniversário da Camila. E a Camila, então, gosta muito do Centro de Mídias. E nós estamos mandando aqui o parabéns para a Andréia, ou melhor, para a Camila, através da professora Andréia, tá? Então, vamos ao objetivo da aula. Parabéns, Camila. Vamos lá. Na aula de hoje, quais são os objetivos? Reconhecer a estrutura e finalidade de uma reportagem. Refletir sobre o uso de entrevistas em reportagens. Então, nós já temos aí os objetivos, vamos falar um pouquinho sobre entrevista e reportagem, e agora, já no começo, tem aí questão para vocês, uma questão. A pergunta no chat é, se você fosse um jornalista, quem você entrevistaria e por quê? 1 minuto e eu quero saber quem você iria entrevistar. 1 minuto aí para vocês. Vamos lá, os alunos estão mandando muitas respostas aqui. Um abraço para os alunos da Escola Leonor Barros, a aluna Ana Lívia, né, da professora Dalva, dizendo o seguinte, eu entrevistaria a Anitta, e depois um kkk, ela deve estar muito emocionada, porque a Anitta seria a pessoa que ela quer entrevistar. O Miguel dizendo que entrevistaria o Messi, porque é o ídolo dele do esporte. A aluna Natália, quem fosse de interesse do meu público, então ele deixou aí em aberto para saber na hora quem seria do interesse do público dele. A aluna Vitória dizendo que entrevistaria a Melanie Martinez, sou fã dela. A Isa dizendo que entrevistaria a Sandy e o Júnior. Quem mais? Vamos ver aqui. A professora... alguém aqui mandou. A professora Valdilene dizendo Caetano Veloso. Ótimo. Nossa. Uma ótima entrevista, né? Muito quem bem. mais? O Juan dizendo que entrevistaria o MC Lelê. Acho que é isso, da capital. Deve ser. E as participações aqui são diversas. Olha só. A Pro disse que entrevistaria o Gil do Vigor, que está em alta aí por causa do BBB. Então, outro aqui, a aluna Maria Eduarda, ótima entrevista também com a jornalista Maju Coutinho. Nossa! Estão dando várias respostas aqui e as possibilidades mais diversas. Ok, então somente uma pessoa falou quem e por quê, né? Porque Não, está acho em que umas alta. 3, né? Três? Três, Ótimo, umas 3. muito Sim. bem. Então, normalmente vocês também, né? Nesse contexto, a entrevista, alguém famoso, alguém que tem algo para contribuir, alguém que esteja em alta no momento, essa questão. Agora, nós vamos ler uma entrevista e depois tem algumas questões sobre essa entrevista. Então, aí na tela para vocês, vamos lá.
Vou ler para você a primeira parte, a introdução, e na sequência o professor Mauro fará a parte do entrevistador. Então vamos lá. Leia um trecho da reportagem a seguir. Repórter Mirim. No mundo das séries de televisão. Rai Tavares, 27 anos, moradora da cidade de São Paulo, começou no mundo da escrita criando livros para adolescentes. Atualmente, faz parte da equipe de roteiristas do programa Bugados do Canal Globo. Em entrevista à repórter Mirim, Mariana L., de 10 anos, a roteirista contou mais sobre essa profissão que ela mesma considera bem inusitada. Sempre imaginei que só os norte-americanos que trabalham em Hollywood, bairro da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tinham essas profissões super legais, disse Rai, durante a conversa com a Mariana. Agora, vocês irão conferir o bate-papo sobre a Rai. Então, vamos lá. Como é o dia a dia da sua profissão? O que você faz primeiro? Meu dia a dia é bem puxado. Normalmente, passo 10 horas escrevendo, entre livros e roteiros. E isso é no mínimo. Quando acordo, a primeira coisa que gosto de fazer é tomar o meu café enquanto me organizo para entender quais são as tarefas. Assim, eu posso começar a escrever mais tranquila, sabendo o que vou precisar entregar naquele dia. Depois, sento na frente do notebook e trabalho. Você sempre quis ser roteirista de séries? Com quantos anos decidiu isso? Eu já escrevia livros e, em 2017, comecei a conversar com produtoras sobre a possibilidade de adaptar minhas obras para o audiovisual, como é chamado o formato de vídeo e áudio usado em filmes e séries. Foi amor à primeira vista. Isso aconteceu quando eu tinha 24 anos. Essa profissão não é muito comum como médico e advogado. Como você descobriu que existia? Acho que eu sempre soube que essa profissão existia, desde criança, mas não sabia que poderia almejar uma carreira como roteirista no Brasil. Engraçado isso, sempre imaginei que só os norte-americanos que trabalham em Hollywood tinham acesso a essas profissões super legais. Então, aí nós tivemos o texto, e agora em relação a esse texto, temos algumas questões aí para vocês. Eu vou colocar na tela a questão e voltar ao primeiro slide do início do texto, para que vocês tenham aí a oportunidade de rever se não conseguiu prestar atenção, tudo bem? Então, na tela aí a questão, quem é a entrevistada e quem está realizando a entrevista. Aí eu vou estar lá na primeira tela no início do texto. Então, 1 minuto para vocês responderem aí. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys fighting boys. Cali boys got that. Top that stuff on Sunday, face that mellow and chillin' play. Muito bom, de volta aqui com a participação dos alunos. Os alunos estão mandando as respostas, alguns estão mandando só a primeira resposta, estão deixando de dar a segunda, mas vamos lá. Aluna Júlia Moreira dizendo Ray, e a Carolina também, que é da mesma professora Sandra, dizendo Ray, que é o Rai, né? É Rai. Que é o nosso entrevistado, mas não está dizendo quem entrevista, quem é repórter. Aluna Vitória também, Rai Tavares. Aluna Dandara, entrevistada é Rai Tavares, mas não fala quem é. Aí aqui, ó, a Pro Neide dizendo
Rai Tavares e a repórter é Mariana, né? E a maioria respondendo só Rai Tavares. Deixaram de colocar o nome da... Ah, não, tem uma aqui, ó. Vamos fazer justiça. Aluna Ana Flávia, do professor Sérgio, dizendo: a entrevistada é Rai Tavares e a entrevista é feita pela repórter mirim Mariana L. Muito legal. Exato, eles estão muito bem. Só um detalhe, então, quando aparece Mariana L, coloca logo na sequência a idade, então, por ser menor, então não tem o nome completo. Então, já se atenta a isso, tudo bem? Então, só o nome e o sobrenome, no caso ali, para poder suprir a questão da identidade, ok? Então, vamos à resposta aí para vocês na tela. Vocês foram muito bem. Então, a entrevista é realizada pela Mariana, né, que tem 10 anos, e a entrevistada é a Rai Tavares, a roteirista, que tem 27 anos. E temos mais questões, é lógico. Então, tem um trechinho, e a partir desse trecho, eu quero que vocês indiquem aí a situação. Então, vou fazer a leitura do trecho e, na sequência, tem a pergunta. Então, na tela aí para vocês. Leia o trecho a seguir. Sempre imaginei que só os norte-americanos que trabalham em Hollywood, bairro da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tinham essas profissões super legais, disse Rai durante a conversa com a Mariana. Então, a questão é, quais são os aspectos linguísticos que indicam a presença de uma outra voz? Como você sabe que tem outra fala aí no meio? Então, 1 minuto para vocês responderem. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys go. Voltando aqui com as respostas, a aluna Stephanie da Procirley dizendo, pelas aspas, né? A aluna Samuel Aguiar também dizendo as aspas. A aluna Ana Beatriz da Patrícia, bairro da cidade de Los Angeles, dos Estados Unidos. Ela pegou uma outra marca. A aluna Ariel dizendo, ela desenhou as aspas, né? Para a gente ver. A aluna Jéssica, pelas aspas, também a resposta do aluno Arturo, Victor, a Mariana, a Maria Eduarda, Luigi Antoni, né, acho que é isso, a Manuela, todos eles respondendo pelas aspas, dá para perceber a fala de uma outra voz. Ótimo, alguém fez uma observação muito pertinente aí. Nós temos a questão das aspas aí que aparecem, entre aspas, você sabe que é a fala, a citação de alguém, mas o que aparece entre parênteses ou entre colchetes, normalmente no meio do texto, é a fala de alguém, é uma informação adicional, isso é muito importante. Então, essa informação adicional aí está falando onde fica, no caso, Hollywood, muito bem. Então, vamos à resposta aí no caso do aspecto da voz, a presença aí na voz do texto. Então, no primeiro momento, vocês já acertaram aí na tela para vocês. Isso, as aspas seguidas do verbo disse indicam que se trata de uma citação. Normalmente nós temos esses verbos, nós falamos que são os verbos de dizer, né? Ela falou, confirmou, disse. Então, são verbos da indicação que está falando de outras vozes que aparecem no texto. Muito bem, 7º ano. Professor, pode comentar se precisar qualquer coisa. Não, ótimo. Tá? É que eu estou vendo aqui que eles já estão comentando coisas que diz respeito à próxima pergunta. Eles se adiantam, né? Eles são realmente Então, vou colocar na tela a próxima questão aí. Então, Vamos a próxima lá. questão. A terceira questão para vocês. A fala é uma citação direta ou indireta do entrevistado, do que a entrevistada falou? Como você chegou a essa conclusão? E a quarta eu vou deixar para daqui a pouco, gente. Calma aí, vamos focar na terceira. Então, a fala é uma citação direta ou indireta? Então, 1 minuto para vocês responderem.
I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Voltando, a aluna Tayane do Jardim da Luz, né, da Pro Marinilda, diz o seguinte, direta, porque está indicado por aspas, o aluno Natan dizendo direta, aí várias respostas diretas aqui dos professores participando também, Vitória, da Pro Elizabeth, dizendo direta, Felipe também direta, todos eles acertando aqui, colocando o discurso direto. Nossa, muito bem, sétimo ano. Sétimo ano, estão aí de parabéns, exato. Nós falamos, então, que se trata de uma questão, a resposta dela foi direta, até porque, né, pelo o formato, foi uma entrevista, a pessoa pergunta e o outro responde, então ela fala direto. Não houve aquela filtragem, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o professor Mauro, eu coloco com as minhas palavras o que o Mauro disse. Não, ela colocou na íntegra, do jeito que a Rai Tavares comentou. Então, vamos à resposta aí para vocês na tela. Então, trata-se de uma citação direta, uma vez que a fala não passou pela interpretação da repórter, né, Mirim. Então, muito bem. A quarta questão. Então, qual a importância da entrevista para a reportagem? Por que essa entrevista foi importante? O que ela agregou? Então, 1 minuto para vocês responderem aí. Qual a importância da entrevista para a reportagem? I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys fighting boys. Voltando então, olha só, a aluna Tamires, da Pro Eunice, disse que está falando ainda que é direta e disse que a importância porque traz verdade para os fatos, né? O aluno Eric, dizendo, a entrevista serve para mandar as notícias para a reportagem. Não entendi direito, mas ele pode até mandar de novo explicando. A aluna Alice diz, para dar credibilidade ao fato. O aluno Jonathan, o conhecimento sobre o que aconteceu. O aluno Victor, dizendo, falar da vida da autora, saber o que ela faz. O aluno Luan, para dar mais detalhes. Então, aí, ó, várias respostas dizendo que é para ampliar, né, o assunto. A aluna Ana Beatriz, informar as pessoas. O aluno Enzo, ajuda a dar informações. O aluno Wesley, informar as outras pessoas. Ele é lá da escola Orlandi, da Leste 4. Um abraço para todo mundo que está participando de lá. E são diversas as respostas aqui, Pro. Então, a maioria deles dizendo que é para levar mais informações, para ampliar o fato, né, para dar mais credibilidade. Exato, então muito bem, sétimo ano. Vamos aí a resposta na tela e eu já comento com vocês exatamente o que vocês colocaram, né? Além de apresentar outras vozes sobre o tema, a entrevista é importante para a reportagem, pois ela possibilita que o leitor conheça mais a fundo a visão do entrevistado. Então, a Mariana, ela poderia simplesmente, né, fazer ali uma pesquisa e falar, colocar no seu texto ali, falar um pouquinho sobre a Rai Tavares, mas ela foi lá, ouvi-la, né, saber um pouquinho mais, tem a questão da credibilidade, saber da fonte, então isso dá mais, até fica dinâmico a matéria nesse contexto. Muito bem, sétimo
no ano. Pode comentar se precisar. Então, agora a próxima questão. Vamos lá. Então, em relação a esse texto, há marcas de oralidade na reportagem ou nas respostas que foram dadas? Se você consegue lembrar de alguns aí, dê exemplos. Qual o momento que você percebeu que tem marcas aí da oralidade? Então, 1 minuto para vocês responderem se há marcas de É só oralidade. explicar para eles as marcas de oralidade, né, Pro? Então, vamos lá. Então, nesse contexto aí, a marca de oralidade. Quando nós estamos conversando, aqueles sons que aparecem, há algumas falas, por exemplo, tipo assim, né, risos, a fala suspensa. Às vezes, por exemplo, como é uma entrevista, está escrita, você não está ouvindo a pessoa. Então, se a pessoa falou alto, baixo, se teve algum momento que ela ficou mais emocionada, se ela ficou exausta, como que foi? Então, consegue perceber se tem essas marcas aí de vícios de linguagem, ou no contexto que acontece, por exemplo, a pessoa perguntou, o Mauro perguntou alguma coisa, eu fiquei surpresa, demorei algum tempo para responder. Então, são essas marcas aí que aparecem. Lá no texto tem? Você lembra, se recorda de alguma lá no texto? Então, 1 minuto. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys got. Voltando, o Rodrigo Ferreira diz o seguinte: sim, pois vimos os risos na entrevista. Também tem o uso da exclamação, que reforça a entonação da entrevista, né? O aluno Victor Dazil falando quando fala de Hollywood. A aluna Stephanie diz sim, na parte do risos, né? A aluna Jéssica também fala de Hollywood. A Procleide dizendo sim, risos, né? O aluno Lucas contar como começou a carreira da autora dos livros, ali não é marca de oralidade, não. A aluna Raíssa dizendo os risos, né? A aluna Natan também dizendo sim, na parte risos, e aí eles começaram a responder essa parte. A aluna Manuela também, sim, pois vimos o risos na entrevista, né? Que é uma marca de oralidade. A aluna Evelyn dizendo sim, pois vimos risos na entrevista, também tem o uso da exclamação, né? Que é a parte que mostra a entonação da fala, né? Exatamente. Então, nós temos lá a parte quando aparecem os risos, logo no final, né, ela sorri. E também no contexto que ela fala assim, que trabalha 10 horas ou mais, e ela fala assim, e isso é no mínimo, quando ela coloca no mínimo, provavelmente ela enfatizou ali, no mínimo 10 horas que eu trabalho. Então, tem marcas ali da oralidade. Através, então, nós vimos aí nesse contexto. Eu vou colocar na tela e já comento mais um pouquinho com vocês. Então, nós temos lá a presença dos risos e do uso do ponto, né, de pontos de exclamação. Em outros momentos também ela usa isso, que provavelmente ali ela teve uma mudança na entonação. Muito bem, então agora nós vamos relembrar algumas características de uma reportagem e no contexto aí vamos mencionar a entrevista rapidinho na tela, só para comentar e relembrar aí, por favor, Pro. Vamos lá, reportagem, definição. Aprofundamento da notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Publicação na mídia falada ou escrita. Linguagem formal e objetiva. Temas diversos, como sociais, políticos, culturais, etc. Conteúdo, interpretação dos fatos e dados narrados. Objetivo, informar e promover a reflexão sobre determinado assunto. Textos, mais extensos que a notícia, podem ser informativos, descritivos, expositivos, narrativos ou opinativos. São escritos em primeira ou terceira pessoa.
Ok, então nós sabemos que uma reportagem, ela é um pouco mais extensa que a notícia, tem mais informações, né? Então, e para vocês também, só para enfatizar, a reportagem ela não serve somente para informar, mas para formar leitores críticos, interagir com o leitor. Essa interação faz o leitor refletir, podendo levá-lo à mudança de pensamento e, por consequência, né, por conseguinte, a mudança de comportamento. Então, a escolha de palavras e a hierarquização de informações também são importantes para que estabeleçam uma identidade entre o texto e o leitor. E dessa forma seja possível atingir a intencionalidade do texto. Então, nós precisamos relembrar que é essa questão da reportagem. Ela se aprofunda um pouco mais, tem a informação na ordem de o que é mais importante e vai seguindo e de acordo também com o público. Aí nós vimos que o público era um público jovem, ok? Então, isso foi o que nós aprendemos hoje, revimos. A nossa aula, nós vimos hoje o que é. Reconhecemos, então, a estrutura e finalidade de uma reportagem, para que serve, e refletimos sobre o uso da entrevista em reportagens. Muito obrigada, professor Mauro. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, é sempre Tenham um bom prazer. dia. Avaliem a nossa aula. Um grande abraço.